Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos juntos novamente neste domingo especial, neste domingo em que comemoramos o Pentecostes. Hoje é um dia muito especial para a Igreja do Senhor, em que devemos nos lembrar exatamente do significado, do motivo, de por que isso aconteceu, o que é que nós estamos vivendo hoje, qual é o significado desta data. Eu gostaria de hoje falar com os irmãos a respeito do Pentecostes com o seguinte enfoque: é uma dúplice promessa ou até tríplice promessa feita na palavra de Deus. Gostaria de começar lendo um texto que foi lido hoje de manhã na nossa escola dominical, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 12 seguintes, diz que nós fomos feitos a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O ponto que eu gostaria de abordar, ou os pontos que eu gostaria de abordar a respeito do Pentecostes são: o Pentecostes é uma promessa de poder. O Pentecostes é uma promessa de pureza. E o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, é uma promessa de prazo, porque ele fala para nós de coisas que irão acontecer, de duração deste poder de Deus sobre o qual a igreja vive e caminha nessa terra. Este texto diz que nós somos selados no Espírito Santo, que era o Espírito da promessa e que passou a ser para nós o penhor do Espírito. Na classe, na escola, no estudo que foi feito hoje de manhã, você viu a grande diferença que existe entre uma promessa e o penhor. Antes o Espírito Santo era uma promessa, agora ele é o penhor, ela é a garantia de que quando Jesus voltar, você e eu temos um lugar na glória e é para lá que nós vamos quando sairmos daqui. Muito bem. A fé antecede o Pentecostes, é o que diz este texto, é o que nos ensina este texto. Nós precisamos crer que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E para isso, para nós vivermos exatamente esta glória que Deus quer que nós vivamos, nós precisamos crer que o Espírito Santo foi dado para que você e eu sejamos cheios dele e que possamos viver assim, andando na graça do Senhor, no poder de Deus e na pureza que o Senhor opera no coração da vida de cada um daqueles que crê e que esperam a promessa, que creem e que esperam a promessa. Primeiramente, sobre o poder de Deus. Havia já uma promessa, ou várias promessas no Antigo Testamento, uma delas, a mais conhecida talvez, por igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, é a promessa de Joel, capítulo 2, em que Deus diz assim: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu não sou, ou que melhor, eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Por isso eu dizia ontem, quando falava com os jovens à noite, que nós hoje continuaríamos um pouco a respeito do assunto de frustrações. A Bíblia diz que você foi preparado para não ser envergonhado. Se vergonha tem sido o motivo da sua frustração, saiba que Deus tem solução para isso. Deus tem o caminho para você sair dessa situação de frustração e de vergonha, meu querido. No versículo seguinte, Joel diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você, meu irmão jovem, foi separado para profetizar. Jovens terão visões. Até os mais idosos, os mais experientes vão continuar ainda olhando para frente com esperança de que muitas coisas maravilhosas vão acontecer debaixo do poder do Espírito e na pureza que o Espírito opera no nosso coração, até que Jesus volte. Então, filhos e filhas profetizarão, proclamarão as grandezas de Deus, proclamarão as verdades de Deus. Pessoas com mais experiência, já têm mais tempo de vida com Deus, talvez mais de idade vivida aqui na terra, ainda vão sonhar
sonhos que Deus mesmo tem colocado na mente dessas pessoas, olharão para frente com esperança de dias melhores, de poderem ser usadas por Deus. E a passagem, o versículo termina dizendo: vossos jovens terão visões. Os jovens começarão a olhar para frente, não simplesmente com uma expectativa do que é que eles vão ser, do que é que vão obter, do que é que vão conseguir, mas começarão a olhar para o futuro com a visão de Deus para as suas vidas. Glória a Deus. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fumo, colunas de fumaça, o fogo se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Hoje é um tempo em que o Espírito Santo, enviado sobre a igreja do Senhor, tem produzido frutos, tem trazido resultados para a igreja do Senhor. Nós, você e eu, testemunhamos, falamos com as pessoas aceitam a Jesus, invocam o nome do Senhor sobre as suas vidas e recebem a mesma salvação que nós recebemos, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Em outras palavras, Jesus repete, nas palavras de Lucas, quando ele registra lá no livro de Atos, uma promessa, e diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O Senhor não estabeleceu limites para a operação do Espírito dele sobre a igreja. Ele disse: olha, eu tenho todo o planeta a ser alcançado pelo meu povo. E eu vou fazer isso através de homens e mulheres que abriram o seu coração, que creram, que esperaram por essa promessa e que foram assim alvo do acontecimento mais maravilhoso sobre a face da terra, a descida do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, para que você e eu vivêssemos assim, no poder do Espírito e na pureza, como eu ia dizendo. Então, as promessas lá de Joel e esta aqui de Jesus, em Atos 1:8, são de que poder seria derramado. Mas Lucas registra que esse poder seria dado para que nós fôssemos testemunhas, para que nós pudéssemos viver este testemunho do Senhor presente em nós cada dia, para que nós pudéssemos viver os padrões de Deus na nossa vida e que pudéssemos ser usados pelo Senhor para carregar esta experiência de Deus presente na vida do ser humano para aquelas pessoas que não conhecem, para que nós pudéssemos ser testemunhas. A palavra testemunha, aqui no texto bíblico, tem o mesmo radical da palavra mártir. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: vocês vão receber um poder tão grande, tão maravilhoso, o dunamis de Deus vai ser tão grandioso sobre a vida de vocês, que vocês vão ser capazes de morrer para si mesmos. Sabe aquela soberba, aqueles sentimentos de orgulho, aqueles sentimentos de pensar só em si, de justiça própria. Deus vai dar poder para nós vivermos. Qualquer pessoa que queira ouvir a respeito de Jesus e da sua salvação, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Você precisa do poder de Deus para ser testemunha. Você precisa do poder de Deus para dizer que não precisa mais depender de que um ou outro evangelista, ou um pastor, ou um irmão que gosta de distribuir folhetos. Você mesmo pode ser usado por Deus para ganhar a sua casa, para ganhar a sua família, para ganhar a sua vizinhança, o seu bairro, para ganhar os seus colegas de trabalho. Você, no poder de Deus, vai alcançar para o Senhor almas que não têm futuro hoje, que não sabem para onde você vai poder ajudá-las a crerem no Senhor e saberem que o seu nome está escrito também no livro da vida, graças a Deus. Então, sobre poder, este poder para testemunhar, para fazermos discípulos, eu queria acrescentar duas passagens, uma delas, Mateus capítulo 28, que é a grande comissão, a grande ordem dada por Jesus para a sua igreja. Diz assim, Jesus, aproximando-se, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O poder de Deus sobre a nossa vida é tal que Ele nos capacita a sermos exemplos. Ele nos capacita a podermos deixar para trás aquelas coisas da humanidade, aquelas coisas que derrubam o ser humano, e podemos procurar, querer viver os padrões de Deus na nossa vida. Porque Ele diz que nós vamos poder, inclusive, fazer discípulos, seguidores, pessoas que aprendem de nós o que nós aprendemos do Senhor Jesus e da sua palavra. E diz que nós vamos poder levá-los a serem batizados e ensiná-los na palavra do Senhor. O evangelista Lucas acrescenta uma expressão muito interessante em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui eu vou já inserindo esta ideia, junto com a promessa de Joel, porque eu falava dos últimos tempos, das coisas do fim dos tempos. Também Lucas diz, olha, até que sejais revestidos, as coisas que Deus fala, as promessas que Deus profere através dos seus profetas, através dos homens e mulheres de Deus, tem um prazo definido. Aqui ele diz, olha, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Havia uma data marcada. Assim como eu quero dizer para você que há um momento marcado para Jesus voltar e recolher aqueles que viveram debaixo do poder do Espírito, viveram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu dizia que há segundo aspecto nesta promessa do Espírito Santo, um segundo aspecto no Pentecostes, que é o aspecto da pureza. Recebemos poder e recebemos pureza. Há uma discussão grande doutrinária, entre igrejas, que poderia nem existir se simplesmente nós víssemos que a Bíblia tem esse duplo foco na promessa. Um é de poder, de grandiosas coisas acontecendo, de milagres acontecendo, de curas acontecendo, de restaurações acontecendo, de coisas realmente inexplicáveis acontecendo. E outra, de nós vivemos uma vida inexplicavelmente acima dos padrões que nós vivíamos antes. E isso é o que a Bíblia chama de pureza. E esta pureza é operada por Deus nos nossos corações. Não é uma pureza alcançada por esforço próprio, não é algo que nós buscamos, que nós procuramos fazer e conseguimos nos esforçando muito, nos concentrando muito. Não é algo que nós conseguimos obter por nosso próprio esforço, mas é algo operado pelo Senhor no nosso coração. Veja comigo, Atos capítulo 15, versículo 9. Diz a palavra do Senhor assim, Atos 15, versículo 9. Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Aqui Pedro está se referindo ao acontecimento do dia em que ele foi visitar um grupo de gentios que estavam buscando a Deus, sobre o qual Deus havia derramado o Espírito Santo naquele dia. E Pedro está dizendo, olha, eu percebi que não havia diferença do que Deus tinha operado naqueles homens, naquele grupo de pessoas, em relação ao que Ele operara conosco no dia do Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, porque eu verifiquei que o coração daquelas pessoas foi também purificado. Porque pureza é o segundo aspecto do Pentecostes que você não pode se esquecer. Deus estabeleceu que através do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, sobre a igreja do Senhor, isso nos capacitaria a vivermos de acordo com os padrões de Deus, vivemos debaixo dos moldes estabelecidos pela lei de Deus. Deus opera em nós isto. Ele purifica pela fé o coração, como eu dizia ao início desta mensagem, que o Pentecostes é precedido pela fé. Nós precisamos crer que essas promessas são para nós. Nós precisamos crer que há um prazo para isso acontecer e precisamos buscar no Senhor com fé, sem duvidar, até que o nosso coração seja purificado, até que nós possamos estar sendo usados pelo Espírito para manifestarmos obras do poder de Deus na nossa vida. Havia uma promessa no Antigo Testamento a respeito desta pureza.
uma delas, né, que estava no livro de Ezequiel, capítulo 36, em que o profeta se refere a este dia desta maneira: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ora, meu querido, o que é isto senão uma promessa de pureza de coração? É uma promessa de grande poder de Deus operado nas nossas vidas. Talvez não, realmente maior do que o poder de realizar milagres, de realizar grandes feitos, coisas inexplicáveis, é o poder de nós vivermos os padrões de Deus, porque o ser humano não consegue. Ninguém, nenhum homem natural consegue fazer aquilo que Deus quer, mas pela operação do poder do Espírito Santo em nós, no nosso coração, pela pureza operada, é o que Ezequiel diz aqui: coração novo, vida nova, espírito dentro de nós, e nós andando no caminho do Senhor, guardando os estatutos de Deus. Que maravilha, que coisa sensacional. Como é que isso aí é repetido no Novo Testamento, pastor? Diz lá João, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade de que Deus opere em nós. Se nos arrependermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel. Deus é fiel, ouvimos falar sobre isso hoje de manhã na escola dominical. E esta fidelidade de Deus o impede de não fazer o que Ele prometeu que faria em nós. Diz que Ele é tão fiel e justo que Ele é capaz de nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há uma dupla operação do Senhor no nosso coração. Perdão dos pecados quando nós nos arrependemos e cremos, e purificação do coração, para que nós possamos viver agora com inspirações mais altas, com aspirações mais elevadas, desejando estes padrões de Deus na nossa vida diariamente, e o Senhor nos capacita a isso, através de algo que a Bíblia chama de purificação do coração. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele faz afirmações interessantes a respeito disso. Ele diz lá, no final do livro, no capítulo 5, ele vai dizendo que o Espírito é dado sobre nós, que nós somos santificados neste Espírito, e nós somos inteiramente santificados, e o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são conservados íntegros, irrepreensíveis até o dia da volta do Senhor. Por isso eu dizia que é tríplice a promessa, porque ela é de poder sobre a sua vida, ela é de pureza sobre a sua vida e ela é de volta de Jesus. O penhor do Espírito no nosso coração não só nos capacita a viver no poder de Deus e de sermos testemunhas do Senhor, vivemos os padrões de Deus, como nos faz diariamente lembrar que o Senhor prometeu e que Ele é fiel e que muito em breve Ele volta para nos buscar, para buscar o seu povo. Aleluia, graças a Deus. O que eu faço então nesses dias de espera? O que é que eu me dedico a fazer? Para onde eu vou? João capítulo 14, versículo 26 diz: o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus, em Jesus e através do Espírito Santo, está lhe dando a paz de que você necessita para viver nesses dias vitoriosamente, e colocou este Consolador bendito no nosso coração para nos dar entendimento da palavra de Deus, para nos dar conhecimento da sua vontade, para nos lembrar das coisas que Jesus falou, para nos fazer andar nessas coisas, nos lembrar disso, e para nos ensinar todas as coisas que são da vontade do Senhor. Quero encerrar dizendo que Lucas, no seu evangelho,
ele escreve naquilo que veio a ser agora o capítulo 11, versículo 9: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Faz algumas explicações e acrescenta: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nesses dias em que você tem procurado saber como lidar com seus filhos, o que fazer de melhor para eles, lembre-se que o seu Pai está interessado em você. E o que de melhor ele tinha, ele já lhe deu. Primeiramente, a salvação, que é a garantia de que nós vamos habitar nos céus. O penhor dessa salvação é o Espírito Santo. Mas em seguida, o Senhor nos reservou uma vida cheia do Espírito Santo, para que possamos viver os padrões de Deus, para que possamos obedecê-lo, para que possamos rejeitar o mal e escolher o bem, e executar aquilo que é da vontade do Senhor, para que possamos andar assim, diariamente, até o dia em que Jesus vai voltar, porque assim como ele prometeu poder e pureza para os nossos corações, ele prometeu que iria voltar. Jesus está voltando. E eu quero orar com você antes de encerrarmos este culto dessa noite, pedindo que o Senhor esteja enchendo a sua vida, o seu coração do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda que o que Lucas está ensinando aqui no seu evangelho é que você precisa realmente pedir. Você precisa realmente buscar. Você precisa realmente bater. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa considerar como aquilo que de mais importante existe para você é receber o poder deste Espírito Santo sobre a sua vida, é ser purificado no seu coração, para viver conforme Deus quer que você viva. Você tem que ter nesta verdade, nesta afirmação bíblica, aquilo que de mais importante, de maior valor Deus tem para você. Lembra-se que Jesus falou um dia que onde estivesse o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro e vice-versa? Pois bem, entenda que o maior tesouro, o maior presente, o que de maior valor Deus determinou para nós é a presença do seu Espírito. E com toda dedicação, determine-se a buscar ser cheio do Espírito e não pare, não desista enquanto você não puder dizer: agora eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, fui batizado no Espírito Santo, estou provando deste amor de Deus no meu coração, estou provando desta presença santa, vejo o poder de Deus enquanto Ele me revela coisas, enquanto eu posso profetizar as maravilhas do Senhor e enquanto eu posso viver os padrões de Deus, aquilo que está na sua palavra na minha vida. Que Deus o abençoe. Eu queria que você escrevesse aí nos comentários, no Facebook ou no YouTube posteriormente, e que você dissesse: antes eu não conseguia dominar as minhas ações, mas agora, pelo poder do Espírito, eu posso escolher a vontade de Deus para mim. Antes, eu não conseguia me dominar. Fazia o que dava na cabeça, o que este mundo me levava a fazer. Agora, eu posso escolher fazer a vontade de Deus e Ele me capacita a viver diariamente esta vontade. Escreva aí embaixo, dê o seu testemunho, diga: o Senhor encheu o meu coração do seu Espírito. Eu posso viver no poder dEle e não quero sair jamais deste caminho. Dê o seu testemunho. Afirme para as pessoas que vão ler aí. Divulgue, compartilhe esta mensagem. Curta lá. Depois vá lá no YouTube, inscreva-se no YouTube e ajude essa mensagem a chegar a muitas pessoas, para que muitos ainda possam provar dessa presença santa, do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Amado Deus, amado Pai Celestial, nós queremos pedir nesse momento, humildemente, que o Senhor venha a encher-nos deste Espírito Santo, que o Senhor venha a batizar no Teu Espírito aqueles que ainda não provaram deste Pentecostes nas suas vidas, que, Senhor, cada um possa provar, não só do perdão de Deus, não só do alívio daquela paz que Tu disseste que darias, mas que possam provar do privilégio de viverem estes padrões de Deus
diariamente na sua vida. Que cada um possa, Senhor, receber este poder e começar a ser instruído, começar a ser lembrado das coisas que tu falaste, das coisas que tu disseste, da tua vontade, e que possa começar a escolher andar no teu caminho. Batiza no teu Espírito Santo, derrama do teu poder, Senhor. Convence, mostra a necessidade de buscarem intensamente, com todas as forças, até provarem desta bendita promessa nos seus próprios corações. Obrigado, Senhor, por esse dia em que nós podemos nos lembrar disso. Obrigado, Senhor, porque nós nunca mais precisamos ser envergonhados, porque simplesmente agora podemos viver a plenitude das promessas do Senhor para nós nas nossas vidas. Que Deus esteja presente na vida de cada um. Deus te abençoe, meu amado. Quero dizer que o Senhor ouve a sua oração. Mostre apenas que isso é o que tem maior valor para você. Mostre que não há nada neste mundo que você queira mais do que ser cheio do Espírito Santo. E aí viva no seu trabalho, na sua família, na sua escola, entre os seus amigos, aonde for. Viva esta presença poderosa e purificadora do Espírito Santo, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.